Bom, primeiramente, boa noite. Meu nome é Carlos Vinícius, sou aluno de estágio. Estou fazendo atualmente o 7º semestre de Engenharia de Produção Civil e vou dar início aqui ao nosso trabalho referente a N2 da disciplina de estágio. O livro para realizar minha questão foi a Análise das Estruturas, do Rio, 8ª edição. E a minha questão ela se encontra no capítulo 11. E o assunto abordado é a análise pelo método de deslocamento. Dando uma olhada no enunciado, lendo o enunciado, trace os diagramas de cortante e momento para a viga mostrada na figura 11.11, e aí ele indica que ela é constante. Como a gente pode ver, ela é uma viga que ela pode ser dividida em duas, A gente pode perceber que tem dois trechos. A gente tem um trecho AB e o trecho BC, onde o trecho AB ele tem uma carga distribuída de 40 kN por metro, e no trecho BC a gente tem uma carga concentrada de 60 kN. A distância do trecho AB, a diferença do ponto B ao A é de 6 metros, que a diferença do ponto B ao C é de 2 metros. Aí no total, a nossa viga ela tem 8 metros. Dando início à nossa resolução, a gente vai perceber que, como já havia falado, a viga ela pode ser dividida em duas partes, do trecho AB e do trecho BC, onde o AB a gente vai precisar usar essa equação 1, e já para o ponto BC a gente vai usar outra equação, que no caso seria a equação 2. E aí, usando a fórmula para o momento de extremidade fixa, a gente precisa fazer os três, no caso do AB, momento de extremidade fixa do AB, do BA e do BC, ou seja, ele vai do A até o B, ele volta do B até o A, e aí a gente fazia um terceiro momento de extremidade fixa, que seria do trecho B ao C. Fazendo os cálculos pela fórmula que a gente pode perceber que o trecho AB e o BC eles são negativos. O AB a gente chega a um valor de menos 120 kN por metro. O momento de extremidade fixa do BA 120 kN positivo, e o BC a gente tem menos 22,5 kN, por metro. E aí, essas duas negatividades, do ponto AB e o BC, ela pode ser interpretada porque elas atuam no sentido anti-horário da viga. Ou seja, por atuarem no sentido anti-horário, isso é justificado por isso, se justifica essa negatividade nessas equações. Bom, dando continuidade na nossa resolução, como já havíamos falado, a gente precisa aplicar essa primeira equação, a equação 1, nos trechos de A até B e de B até A. E aí, a gente, aplicando essa fórmula, essa equação, a gente encontra os valores para o momento em AB e para o momento em BA. Já para calcular o valor do trecho do momento BC, a gente utiliza a equação de número 2, que ela está lá, situada lá em cima. E aí, a gente também encontra, aplicando essa equação, essa fórmula, a gente encontra a equação para do momento em BC. E aí, a gente pode perceber que nessas três equações que a gente encontrou, com base nessas duas fórmulas, fórmula 1 e 2, a gente percebe que nessas três equações se tem 4 incógnitas. Para dar continuidade com a nossa resolução, a gente precisa de uma quarta equação. E essa quarta equação, a quarta equação necessária, ela vem das condições de equilíbrio no apoio em B. E aí, fazendo o diagrama de corpo livre, como é mostrado abaixo, a gente percebe que o somatório de força do momento em B é positivo no sentido anti-horário da nossa viga. E aí a gente consegue, deduzir a nossa quarta equação, que seria o momento do setor BA mais o momento do setor BC igual a zero. E com isso, basta a gente pegar essa nossa quarta equação, substituir a equação
2 e 3 dentro da quarta. Que aí a gente vai ter mais ou menos a gente vai ter uma equação só, que vai ficar mais fácil de a gente encontrar o valor do ângulo AB. Que aí no caso vai ficar igual a menos 45 sobre EI. E dessa forma, substituindo o valor encontrado, né, o ângulo AB, nas equações 1, 2 e 3, a gente consegue deduzir, no caso achar, né, as nossas incógnitas, que no caso seria, o momento em AB seria igual a menos 135 kN por metro, o trecho BA seria 90 kN por metro positivo, e do BC seria menos 90 kN por metro. Bom, usando esses dados para os momentos, a gente consegue determinar as reações de cortantes, né, nas extremidades do vão da viga. E vocês podem observar isso na figura, né, mais abaixo. Dessa forma, já temos todos os cálculos de momento, né, dos trechos AB, BA e o BC, que a gente conseguiu encontrar com base naquelas equações que eu já apresentei no começo, na equação 1 e 2. A gente consegue, né, montar o nosso diagrama de cortante e o de momento. E aí eu vou deixar eles representados aqui na figura aqui mais abaixo. Bom, basicamente é isso. Caso venha surgir alguma dúvida, eu vou deixar o meu contato no final dessa apresentação. E estou aberto a qualquer esclarecimento né, qualquer dúvida que venha a surgir. No final dessa apresentação eu vou deixar o livro e o capítulo dessa questão que foi apresentada.